Bom dia, turma! Hoje é sexta-feira, dia 4 de março de 2022 e nós temos aula de matemática e ciências. Vocês estão bem? Podemos começar a nossa aula? Então vamos para a nossa chamada. Adrian, Alife, Alejandro, Ana Micaela, Arthur Gino, Camille Vitória, Davi Luiz, Ellen Carla, Henrique, Ícaro, Jasmine, João Miguel, Kisla Karen, Letícia, Rafael, Raimundo Eduardo, Samuel Matos, Sofia Caetano, Talife e Valesca Rafaela. Vamos para a nossa aula? Então, é hora da nossa história. Vamos lá? Antena, que pro céu aponta, capte uma história, que a Pro Joyce conta. E a história de hoje é... Vamos descobrir o nome dela. O Pássaro Sem Cor. Já ouviram essa história? Vamos começar? Então, ó, presta muita atenção. Era uma vez um pássaro que ele tinha nascido diferente dos outros. Ele não tinha cor. E todos o chamavam de pássaro sem cor. Sempre que o chamavam assim, ele ficava triste e ainda brincavam. Ah, se não tem cor, não é pássaro. Ele andava e voava de cá para lá, de lá para cá, sem saber o que fazer. Um dia ele encontrou um velho pássaro muito inteligente e capaz de explicar coisas difíceis. Então ele perguntou: por que eu não tenho cor? Porque você é especial. Um pássaro mágico, respondeu o velho pássaro. Você tem mais cores que os outros, mas ninguém ainda conseguiu vê-las. Descubra a mágica que existe em você e será o mais colorido de todos. Mas como, grande mestre? Perguntou o pássaro sem cor. Como eu vou descobrir esse segredo mágico? E o velho pássaro sábio disse: descubra-se, saia caminhando e voando, veja o que você pode fazer pelos outros e como deixar o mundo melhor. Aí saberá o quão colorido e belo você é. O pássaro ele não entendeu direito o que o passarinho sábio quis dizer. Então ele só resolveu seguir o conselho. Então ele saiu. Caminhando e voando, ele viu alguém que precisava de ajuda, que se afogava e chamava: por favor, alguém me ajude. O pássaro sem cor saiu à procura de uma ajuda, porque um menino se afogava. Quando foi salvo, disse: nossa, pássaro vermelho, que maravilha, você é um anjo. Quando vi você, sabia que me salvaria. O pássaro sem cor, ele ficou assustado. Era a primeira vez que alguém o chamava de vermelho. E ele perguntou: por que você me chamou de vermelho, se eu não tenho cor? E o menino disse: é lógico que você tem cor, e é lindo. Você é vermelho, a cor da vida, a cor do sangue. O pássaro realmente estava vermelho. Ele agradeceu e disse que ajudar era a sua obrigação, e continuou seu caminho. Logo depois, o pássaro viu uma fumacinha no horizonte. Ele voou para lá. Uma árvore pediu-lhe ajuda. Pássaro, me ajude! Começou a pegar fogo na floresta e eu não sei apagar. Você pode encher o seu bico com água do rio e jogar um pouco aqui? Correndo e voando muito rápido, o pássaro foi até o rio várias vezes, encheu o bico de água e jogou nas árvores que pegavam fogo. Foi e voltou várias vezes, até que o fogo apagou. A árvore agradeceu dizendo: que bom que você passou pelo meu caminho, pássaro verde. Você protege a natureza, é amigo das árvores. O pássaro olhou para o próprio corpo e viu que de fato ele estava verde. Ele disse que só tinha cumprido o seu dever e continuou o seu caminho. Seguiu voando até que encontrou uma flor muito linda, bem amarela, que gritou: pássaro, vem até aqui, por favor. Ele foi lá e ela disse: tem um monte de bichinhos querendo comer as minhas folhas, e só você pode me proteger. Dê um susto neles, de modo que fujam e nunca mais voltem. E aí eu poderei reluzir a luz amarela e deixar o mundo mais colorido. Ele imediatamente cantou alto, até que os insetos saíram correndo. A florzinha amarela disse: obrigada, pássaro amarelo.
E ele respondeu: de nada, só cumpri o meu dever de proteger as flores. O pássaro sem cor já nem sabia mais que cor tinha. Já haviam o chamado de vermelho, de verde, de amarelo, mas ele continuou o seu caminho, sempre ajudando quem precisava, ou avisando quando havia algum perigo. Em cada lugar era chamado de uma outra cor. Azul, quando salvou o mar. Rosa, quando salvou os botinhos cor-de-rosa. Enfim, todas as cores. Já muito intrigado, porque agora todo mundo chamava de pássaro colorido, ele voava pelas montanhas, quando avistou um pássaro indo em direção à rocha. Parecia meio cego pelo sol. Ele, percebendo o risco que corria, ele saiu em disparada e desviou o grande pássaro do acidente iminente. Passado o susto, o pássaro, que era muito bonito, disse: pássaro sem cor, hoje você me salvou e ainda me deu uma lição. Eu debochava de você, porque eu era lindo e você feio. Agora você é um dos mais belos, por causa das cores, e é o mais respeitado. Como conseguiu isso? Você não tinha cor alguma, e hoje, comparado a você, me vejo muito menos brilhante. Como conseguiu essa mágica? Puxa, que elogio bonito, agradeceu o jovem pássaro. Mas tem certeza de que eu sou o mais colorido? Olhe-se nas águas do lago, respondeu o pássaro, e veja quantas cores lindas você tem. É tão jovem e já é o mais respeitado de todos. Os dois se despediram agradecendo um ao outro e de repente apareceu o velho sábio. O jovem, agora muito feliz, perguntou ao sábio: como soube que eu era mágico e tinha todas essas cores? E o velho disse: você tinha bondade nos olhos, a inteligência das suas perguntas e a vontade de nunca dizer não para quem lhe pede ajuda. Eu tinha certeza de que caminhando e voando pela vida, você iria ajudar muita gente e salvaria muitas coisas, e se tornaria o mais belo e o mais respeitado de todos os pássaros. A mágica da vida é esta: aquele que quer e sabe fazer o bem, o que tem o desejo de ajudar os outros, sempre será o mais querido. Parabéns, pássaro sem cor. Você é o mais belo porque descobriu as cores da bondade com inteligência e determinação. Os pássaros coloridos são aqueles que buscam ajudar as pessoas próximas. A cada contribuição, ele se torna mais lindo e respeitado por seus grandes exemplos de sabedoria e sua capacidade de pensar no próximo. E aí, meus amores? Vocês têm sido um pássaro colorido ou têm sido um pássaro sem cor? Vocês têm ajudado as pessoas? Têm respeitado papai, mamãe e o responsável de vocês? Me digam aí, não pode mentir. Estão sendo um pássaro colorido ou estão sendo um pássaro sem cor? A Pro quer ter vários pássaros coloridos, viu? Quero que os meus alunos sejam pessoas dedicadas, dispostas a respeitar a família e sempre ajudar o próximo e fazer a bondade, tá certo? Vamos para a nossa atividade de matemática? Nós vamos usar o livro na página 14 e 15. Comparar, contar e registrar. A festa dos cachorros. Maria está lendo um livro sobre a história da festa dos cachorros. Na história, a festa Ossos Deliciosos vai começar. Aí tem aí a imagem, observem aí. Vários cachorros aqui, ó, correndo em direção à festa, que fica aqui, no Ossos Deliciosos, tá bom? Conte e escreva quantos cachorros de cada raça estão chegando na festa. Você vai contar quantos cachorrinhos tem desse daqui e vai colocar o número aqui nessa linha. E quantos cachorrinhos tem desse daqui e vai colocar aqui nessa linha, tá certo? E depois você vai somar, você vai juntar essa quantidade com essa aqui e vai dizer quantos cachorros estão chegando para a festa. Juntando esses aqui com esses aqui, quantos deu? Aí você vai colocar nessa linha aqui o total de cachorros que está indo para a festa, tá bom? Agora nós vamos para a ordem dos cartões.
Os alunos do segundo ano estão formando uma sequência numérica na lousa. Escreva os números que faltam na sequência de 25 a 35. Eles começaram aqui, ó, com 25. E tem alunos com os números 27, 32, 26, 29, 33, 30, 28 e 34. Você vai pegar esses cartõezinhos dos alunos e vai anotar na ordem. Então, depois do 25, quem é que vem? Vamos fazer esse juntos. 26, tá bom. Depois do 26, você vai pôr aqui. E depois do 27, quem é que vem? E depois, até chegar no 35, tá certo? Segunda questão. Qual foi a regra usada para escrever essa sequência de números? Qual foi a regra? Foi contando de 1 em 1? Foi contando de 2 em 2? Foi contando de 3 em 3? Qual foi a regra usada aí? Você vai anotar na questão 2. Terceira questão. Responda. Qual é o maior número que aparece na sequência acima? Quem é o maior número? É o 25? É o 26, 27? É o 30, o 31? É o 35? Quem é o maior número? Letra B. Nessa sequência, quais são os números maiores do que 25 e menores do que 31? Você vai encontrar aqui nessa sequência quem é maior que 25, ou seja, quem vem depois de 25, mas também quem é menor que 31. Então, você vai escrever lá os números que vão ficar nesses quadrinhos aqui, ó, entre 25 e 31, tá bom? Lá na letra B. Quarta questão. Escreva quais seriam os 3 próximos números dessa sequência logo após o 35. Se a gente acrescentasse mais 3 quadrinhos aqui depois do 35, quais seriam os 3 números que nós iríamos escrever? Continue aí contando depois do 35. Quais seriam os próximos 3 números? Escreve aí para a Pro, que a Pro quer saber se você consegue contar. Tá bom? A atividade matemática é somente essa, página 14 e página 15. Em seguida, vocês vão pegar o livro de ciências, tá bom? Página 8. Seres vivos, animais e plantas. Observe a imagem e converse com seus colegas. Quais seres vivos você consegue observar na imagem? Eles são diferentes entre si? Quais são os seres vivos que tem aí nessa imagem? Será que os seres vivos são só a menina e a mulher? Ou será que não? Vamos pensar um pouco. As plantas? Será que as plantas são seres vivos? Nós vamos ver daqui a pouco. O que a criança está fazendo? Nós estamos vendo aí que ela está, plantando alguma coisa, na verdade? Ela está plantando algumas plantinhas. Terceira questão. Por que você acha que ela está fazendo isso? Por que você acha que ela está plantando? Conta aí para mim. Em seguida, nós vamos passar para a explicação. Vamos entender um pouco sobre os seres vivos, na página 10 e 11. Seres vivos, diferenças e semelhanças. Existem diferenças e semelhanças entre você e seus colegas? Nós já conversamos sobre isso, na verdade. Nós podemos ter coisas semelhantes, por exemplo, alguém ter o cabelo igual da Pro, os coleguinhas terem a mesma cor de pele, mas também nós podemos ter coisas diferentes, por exemplo, gostar de brincadeiras diferentes, de comidas diferentes. Segunda questão. Há mais semelhanças ou mais diferenças entre vocês? Você acha que um coleguinha que você tem aí próximo a você, você acha que vocês dois têm mais coisas que se parecem ou mais coisas diferentes? Terceira questão. O que você diria sobre as semelhanças e as diferenças entre você e as plantas? Com uma árvore, por exemplo. Vocês acham que nós, seres humanos, e as árvores, nós temos alguma coisa de semelhante e alguma coisa de diferente? Vamos ler. Algumas características, elas são iguais para todos os seres vivos. Todos habitam o planeta Terra e precisam de água e alimento para viver. Então, isso já é uma característica em comum nossa da árvore, nossa como a árvore. Nós habitamos a Terra e nós precisamos de água e alimento para viver. Todos os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem, tanto nós como as árvores. Contorne os seres vivos nas ilustrações abaixo. Quem são os seres vivos presentes aí nessa praça? Vamos lá. Vamos começar aqui pela pessoa, que o homem é um ser vivo, a criança é um ser vivo, a menina, vai circulando aí junto com a Pro.
O que mais é um ser vivo? Essa borboleta, esses passarinhos aqui, esse cachorro, essas minhoquinhas, esse passarinho aqui nessa árvore no canto, certo? Tem mais? Tem as árvores, as plantas, toda essa parte verde aqui, ó, as árvores, todas essas árvores que estão aparecendo aqui, ó, elas também são seres vivos, ó, todas essas plantas. Então, nós vamos circular, ó, todas elas, todas as florzinhas, todas as plantas. Só não tá dando para circular grama, né? Senão a gente vai riscar tudo. Mas essas florzinhas aqui, essa grama aqui, vai ficar assim, bem rabiscado. Porque tudo isso aí são seres vivos. Vamos entender um pouco sobre isso? As plantas. As plantas, elas são seres vivos, assim como os animais. Elas são encontradas em todas as regiões do planeta. Os musgos, eles são plantas muito pequenas, medem cerca de 1 centímetro e podem ser encontradas em todas as regiões, desde as mais frias, como a Antártida, até as mais quentes, como o deserto. Aí aqui na outra imagem são as sequoias. Elas são árvores que atingem até 100 metros de altura. Elas podem ser encontradas no estado da Califórnia e nos Estados Unidos. Você conhece plantas que vivem perto de rios e de mares? Você sabe como são as plantas que vivem perto dos rios e dos mares? Se você souber, você escreve um pouquinho aí nessa questão, tá bom? Então, agora que a gente já conhece as plantas e já sabe que as plantas são seres vivos, vamos fazer uma atividade sobre elas? Nós vamos aí para a nossa última atividade do bloquinho das atividades, tá bom? A atividade de ciências. Você vai pesquisar em livros, em revistas, imagens de vários tipos de plantas, ou então você pode desenhar plantas que você conheça. Se você tiver livros, revistas para você recortar, você vai procurar lá imagens de vários tipos de plantas, porque existem diversas plantas, plantas aquáticas, nós temos plantas aéreas. O que são plantas aéreas? São plantas que vivem parasitadas em outras plantas. Elas nascem em outras plantas e sugam todos os nutrientes que tem naquela planta. Elas são chamadas de plantas parasitas. E elas podem ser chamadas de plantas aéreas porque elas não estão fixas na terra, e sim fixas em outras árvores. E nós temos as plantas terrestres, que são as árvores que a gente conhece, a grama e todas outras. Você vai procurar imagens de várias plantas e vai colar bem bonito aí nessa atividade. Se você não tiver um livro de recorte, você pode desenhar algumas plantas que você conheça e colocar o nome delas lá, tá certo? Então, respondam aí a nossa atividade de matemática no livro e a nossa atividade de ciências nessa folha, tá bom? Tirem foto das duas, mandem lá no privado da Pro, que a Pro vai estar lendo a atividade de todos vocês, respondendo, corrigindo e parabenizando, tá bom? Um beijo bem grande, meus amores. Um abraço bem apertado e até segunda-feira. Tchau, tchau!